Fala, Poppers! Bem-vindos para mais um programa. Matheus e eu aqui reunidos e hoje para falar sobre felicidade. Quem é que não quer ser feliz, não é mesmo? E tem muita coisa nessa vida que a gente acha que vai nos fazer felizes. Talvez, inclusive, neste momento você esteja se sentindo ou aspirando essa felicidade com base em algo que você quer alcançar ou vivenciar. Mas será que isso é realmente felicidade? Qual é a real felicidade? O que vai nos fazer felizes de verdade? Uma sensação plena que talvez até hoje a gente sequer tenha sentido. Como é a felicidade dos bons espíritos? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Então, Matheus, espíritos evoluídos que já entendem o que vale a pena, o que não vale, sobre o que é essa vida, sabem desfrutar mais da felicidade. Como que é isso? Bom, eu vou tentar responder o melhor possível no meu estado, né, no meu estágio de evolução atual, porque eu estou aqui com todos nós, também não tenho 100% de noção, a gente só consegue falar o que a gente consegue ler aqui, que a gente consegue aprender um pouquinho com a espiritualidade que já veio e falou pra gente antes. Mas acho que o foco, acho que uma das coisas mais diferenciais, assim, quando a gente fala desse tipo de felicidade plena, né, que o pessoal fala, é a questão de que é algo duradouro. Aqui nesse mundo que a gente vive é muito difícil você ter uma felicidade duradoura, algo que você tenha pleno, constante. Então, acho que esse é um dos maiores diferenciais que são palpáveis pra gente hoje. Não é que é o maior diferencial, mas é o que é mais fácil da gente identificar, né? Porque a gente já vive num mundo que tem muitos altos e baixos, né? Então, a gente até pode ficar feliz. E também tem a questão de a gente às vezes se confunde muito com o que é felicidade e o que é prazer, né? Você pegar ali no seu fim de semana ali, depois de um almoço e tal, você dá aquela vontade de comer um doce, você pega um chocolatinho e come, você fala, putz, era tudo que eu queria, estar ali deitado, enrolado no computador, na frente da TV ali no cobertor, vendo uma série, e fala, pô, isso assim eu sou feliz. Não deixa de ser uma certa forma de se sentir feliz, mas é muito mais um prazer momentâneo do que necessariamente uma felicidade, né? Felicidade é algo um pouco mais além. Eu diria que é algo assim, que você... Eu diria que a sensação mais próxima é quando você fica tão feliz com algo que não cabe nem em você, assim, que você fica tipo assim, nossa, tão bom, entendeu? Sim. Mas é isso dura por um tempinho, mas depois... Eu concordei total. Pra mim também, felicidade tentando assim, lógico, né? Usar a concepção que a espiritualidade nos ensinou. Sim. É que a real felicidade é quanto mais próximos a gente estiver de Deus. Sim. É isso que traz completude pro nosso espírito e, portanto, felicidade. Então, não tá em alguém, nem em alguma coisa, mas é um estado de espírito de acordo com a depuração que a gente já obteve e que, consequentemente, nos aproximou de Deus. Quando a gente, por exemplo, faz uma prece fervorosa, aquela prece que a gente percebe que conseguiu se conectar, não aquela que a gente fala no automático, é diferente. A sensação que a gente tem. Quando a gente faz um trabalho no bem, a sensação logo depois, assim, algo que a gente consegue sentir também é diferente. Só que não dura muito, porque a gente ainda tem várias questões do nosso espírito. Então, nosso pensamento logo depois já vai para outro lugar e tal, e já é contaminado por outras coisas. Mas a gente consegue ter uma amostra grátis, um gostinho, assim, do que é isso, né? Então, eu acho que é mais sobre isso. A real felicidade está na maior depuração do nosso espírito, porque isso nos conecta com Deus, porque isso nos faz vibrar amor. Exato. Me lembra de uma questão que uma vez me perguntaram, né? Você falou, a questão, acho que o mais feliz é o quanto mais próximo de Deus. Concordo plenamente. E daí eu já vi pessoa perguntando, né? Isso às vezes acontece muito na evangelização, em aula do Oeste e tudo mais, cara, mas quanto mais perto de Deus, Deus é onisciente, né? Vê tudo. Será que Deus fica feliz com o sofrimento, né? De nós e tudo mais? E daí você fica assim, cara, Deus, ele tá um pouco além dessa questão do que, ele está feliz, Deus é, né? Deus é perfeição, Deus é tudo. E o ponto que a gente fala de quanto mais próximo de Deus, é porque a visão que a gente poderia ter, a visão que a gente ainda não tem, né? Porque a gente ainda tem uma pouco conhecimento e ainda tem uma visão muito limitada a respeito do mundo, faz com que a gente às vezes foque nas coisas que trazem mais infelicidade. Enquanto Deus, por ser onisciente, ele consegue ver tudo. Então, assim,
ele consegue perceber tudo de bom, tudo de ruim, e ele consegue ver os infinitos caminhos que isso pode levar. E ver que lá no final vai dar tudo certo. Exatamente. Ele sabe que no final vai estar tudo certo, porque ele fez a gente em sua imagem e semelhança. Sim. Então, esse que é o ponto, é porque quando você pensa de Deus tá vendo que você tá infeliz, e ele tá ok com isso? Não, Deus, ele tá vendo que você está passando por um momento de infelicidade. Deus já tá vendo lá na frente, ele já viu o que você vai se tornar. E que você vai ficar bem. Que você vai ficar bem, que você vai ser algo muito maior do que você pode imaginar, do que você jamais pôde imaginar. E que isso que você tá passando vai contribuir pra te levar pra aquele lugar. Exatamente. É diferente quando você pensar que, às vezes, quando a gente tá experienciando a vida, num momento muito assim, eu tô nesse momento, eu tenho os momentos que eu vivi e tenho os momentos que eu vou viver. A gente, como tem a percepção limitada, a gente foca muito no que a gente tá vivendo, no que a gente já viveu. E a gente tenta projetar o que a gente quer pro que a gente vai viver. E daí, às vezes, é difícil ser feliz porque você não tem a capacidade, não tem a visão que Deus tem, que os espíritos evoluídos têm, de olhar lá pra frente e ver tudo que pode dar certo. A gente acaba sempre olhando muito pra frente e vendo muito tudo que pode dar errado. Sim. E isso, às vezes, faz que a nossa ansiedade. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente começar a ver as coisas da maneira como Deus vê, ou seja, quanto mais próximo a gente chegar dele, mais feliz a gente vai se tornando, porque a gente começa a ver que, cara, tudo é lindo. E também no nosso estágio evolutivo, a gente precisa conhecer o ruim pra saber o que é bom. Então, assim, a gente só sabe o que é ser feliz porque a gente também sabe o que é ser triste. Sim. E aí a gente associa muito felicidade a esses momentos de alternância entre a infelicidade até relacionar, sei lá, sorrir, gargalhar e tá, tipo assim, com o astral lá em cima. Mas felicidade num ápice do sentimento, o real sentimento, não tem essa oscilação. Ela simplesmente é. Sim. E aí aquilo ali não é, vamos dizer assim, uma ofensa você estar naquele estado. E é um estado mais de, eu creio que é de plenitude mesmo, assim. Então não é tipo, porque felicidade pra nós atualmente é um ápice, é quando a gente sobe assim, né? E depois desce. Você tá ali, e aquilo ali é paz, eu acho que felicidade é paz, é paz o tempo todo, como você falou. Duradouro, mas duradouro pra valer. Né? O ponto, acho que é exatamente isso. Quando você... Vamos pegar aqui um espírito, né, que está num estágio muito elevado, que ele já consegue ter essa felicidade mais plena, né? Ele é feliz o tempo todo, independente das consequências. Então, para mim, o contraponto é esse. Essa questão da felicidade. Às vezes a gente olha que a felicidade é a tristeza. Né? A gente só consegue entender a felicidade quando a gente passa pela tristeza. Só que daí logo a gente assume que felicidade e tristeza são opostos. Mas é mais a felicidade e a ausência da tristeza. Isso. Quando a gente não tiver mais nada pra deixar a gente triste, a gente vai ser feliz plenamente. E isso não quer dizer que, então só quando o mundo for perfeito, que daí não vai ter mais injustiça, não vai ter mais infelicidade, que daí a gente vai conseguir ser 100% feliz. Não necessariamente. Pode ser que, óbvio que a gente vai evoluindo, a gente vai, né, passando pelos estágios evolutivos, indo pra outros planetas e tudo mais. E isso vai se tornando uma realidade também. Mas uma coisa não exclui a outra, né? Então, da mesma maneira que tem espíritos aqui na Terra, missionários, que conseguem ter uma felicidade plena, são plenamente felizes, mas eles ainda estão aqui na Terra. E eles ainda presenciam as mesmas coisas que a gente presencia no nosso dia a dia. A questão é que elas têm justamente essa visão que a gente está falando, que é mais próxima de Deus, de, cara, isso tudo vai dar certo. Vou pegar aqui fazer um paralelo, que para alguns funciona, para outros não, é a minha visão. Por exemplo, no trabalho, às vezes na minha própria vida pessoal, se eu me deparo com problemas, quando eu não tenho solução para esses problemas, isso me deixa aflito, isso me deixa ansioso, logo, isso me deixa, de certa forma, um pouco triste. Não necessariamente eu fico ali, né, super para baixo, porque eu sou uma pessoa meio, tipo assim, vamos bola pra frente, entendeu? Mas, dependendo da pessoa, isso pode até chatear muito mais. Agora, quando eu tenho um problema e eu tenho solução, por mais que ainda tenha um problema, e esse problema ainda me incomoda, às vezes ainda traz um certo tipo de incômodo que me traz uma certa infelicidade, eu sou muito mais feliz porque eu já sei qual é a solução. Sim. Então, é isso, que aquela tristeza já não te afeta mais tanto porque você já sabe o que você tem que fazer para resolver. Então, só você pegar isso, problemas pequenos da sua vida que você tem solução, é mais ou menos um milésimo, sei lá, muito abaixo do que um espírito evoluído sente. Ele vê os mesmos problemas que a gente, só que ele já sabe tudo que ele precisa para resolver aquilo. Então, isso não abala ele ao ponto dele se tornar triste. Ele continua na plenitude dele. E é uma plenitude assim, porque a gente pensa, por exemplo,
em várias obras espíritas a gente vai ver que espíritos mais evoluídos que estão ali trabalhando por nós, fazendo um trabalho bem incessante, às vezes eles sentem por nós, ou Sim. seja, eles pensam assim, poxa, né, que pena que a pessoa tá passando por isso, se emocionam conosco. Sim. E isso é parte dessa empatia verdadeira de união entre irmãos, onde o que te afeta é como se estivesse me afetando também. Uhum. Só que eles não entram em desespero, eles não Sim. baixam a sintonia deles por causa disso. É só um momento de conexão verdadeira, Sim. de união. Exato. E a gente também pode levar isso, por exemplo, de Jesus, porque a gente vê que em alguns momentos relatados no Evangelho, ele se emudece ali de uma maneira como se ele se conectasse com o nosso sofrimento e sentisse por nós, porque ele é muito bom, sabe? Mas não quer dizer que ele tá triste, ele tá sentindo por nós. E isso é Exato. muito fofo. É uma questão empática, né? Que é aquele negócio do mesmo que a gente tá falando sobre a felicidade, que é algo pleno. Pra você ser realmente uma pessoa triste, você teria que estar vivendo essa tristeza de forma plena. Então você teria que estar sendo triste a maior parte do tempo e você tem, né, ali seus picos de felicidade. A gente tá muito mais próximo disso do que tá na felicidade plena. Justamente pela questão da condição evolutiva que a gente se encontra, o planeta e tudo mais. Então, tem essa questão. Isso não quer dizer que quando você é feliz, não, eu sou feliz pleno. É a mesma coisa com os espíritos evoluídos. Ele sentiu a sua dor, ele né, teve empatia, simpatizou ali com aquela situação e tudo mais. Ele vai ter um momento de que ele vai sentir aquela emoção, que ele vai sentir aquilo, que ele vai se compadecer, mas não quer dizer que ele ficou triste. Ele tá aqui, ele fez isso aqui e voltou. Então, no escopo geral das coisas, ele ele tem uma felicidade plena. A gente tá mais no aqui e faz assim, entendeu? Tá aqui no baixo e temos momentos de felicidade. Aos poucos a gente vai subindo até tal ponto que a gente vai chegar no meio termo e depois a gente vai chegar no feliz mesmo. Quanto mais a gente estiver de acordo com as leis de Deus, Sim. mais felizes nós vamos sentir por mais tempo. Então, vamos ver o que os espíritos falaram sobre isso. Lá na questão 967, Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E eles respondem: conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Então a gente está vendo que o que faz a nossa infelicidade são essas paixões. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Até porque não precisam. São mas já passaram, Sim. né? São felizes do bem que fazem, viu? De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros gozam, é verdade, uma felicidade suprema. Mas todos os outros não são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que estão bastante avançados compreendem a felicidade dos que chegaram antes deles. A ela aspiram, mas é para eles objeto de emulação e não de ciúme. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham para esse fim, mas com a calma da boa consciência, e são felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Isso aqui está muito de acordo com o que a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na explicação de como são os mundos felizes. Não o mundo de regeneração, mundos felizes. Então ainda tem essa diferença, alguns já estão num outro patamar, e vamos dizer assim, tem uma vida que a gente almeja, e outros vão estar ali ainda como subordinados, mas não tem mais essa visão de competitividade ou de se sentir inferiores. É um trabalho em conjunto onde eles se inspiram e sabem, eu vou chegar lá também. Porque no final da história, esse almejar deles é um almejar excluindo o egoísmo que a gente ainda tem muito, né? Então, o almejar deles no sentido de que ele coloca de emular, né? Ou seja, de copiar, de ser igual, porque pra eles já não tem mais, tipo, eu queria aquilo a qualquer custo, eu queria aquilo de qualquer maneira, e, cara, eu mereço mais, eu mereço menos. Não, é tipo assim, legal, bora, entendeu? Só depende de mim, né? É entender isso, que todos nós vamos chegar lá. Enquanto a gente ainda tem um pouco dessa questão de, cara, eu tô no mesmo lugar que aquele ali, por que ele é mais feliz do que eu? Isso. Não, esse é um pensamento, de certa forma,
que a gente está se colocando muito num cenário onde, eu mereço sem pensar no contexto todo, né? Isso. Então, é uma visão um pouco mais egoísta da nossa parte, Uhum. se comparar com outras pessoas Uhum. em qualquer ponto. Porque se for para pensar, por que Jesus fala não julgais, né? Não julgue? Porque a gente não pode se comparar com outras pessoas e se dar méritos com a nossa própria régua. A nossa régua é desbalanceada. Então, Isso. a gente não tá em patamar onde a gente possa julgar as outras pessoas, porque a gente não tem esse olhar 100% imparcial. Uhum. Então, no melhor dos casos, não julgue. Uhum. Se você não tá lá. Até o Kant, ele falava, né, que na hora de distinguir o bem do mal o mal é tudo de bom só pra mim. O Sim. bem é tudo de bom pra todo mundo. E às Exato. vezes, o custo da gente querer alcançar algo que a gente acha que gostaria ou que merece, é sacrificando pessoas, é pisando em cima de gente, é prejudicando. Então, daí a gente já vê que então não tá no nosso tempo. É sobre Sim. entender que a gente vai chegar lá, mas fazendo o caminho correto. E isso demanda processo, demanda paciência, mas depende exclusivamente da nossa vontade de persistir, porque o caminho do bem, ele é tortuoso e difícil e nem Sim. todo mundo tá afim. E essas pessoas que estão por atalhos para poder chegar ali numa falsa felicidade que elas acreditam que elas merecem, que elas devem chegar lá, elas estão plantando as sementes das próprias dificuldades que elas vão ter que trabalhar lá na frente. Então, muito também da dificuldade que a gente tem para ser feliz são frutos dos nossos próprios defeitos, dos nossos atos que a gente fez no passado, né? Então, a gente ainda tem essa questão. Se eu for parar para pensar um espírito puro, um espírito que já está num estágio muito mais avançado, as últimas encarnações dele todas, ou então todo o trabalho que ele fez no plano espiritual nos últimos tempos, já é um trabalho que ele já está num patamar onde ele já está num estágio de felicidade. E é mérito dele. Já é mérito dele. Então, ele já está ali há muito tempo. Ele fez por merecer. A gente não está lá. Então, toda vez que a gente faz algo se autodenominando merecedor, que eu fiz por merecer, sempre tem que tomar muito cuidado, porque você, ao contrário de quem já tá lá na frente, você já tem coisa que tá nas suas costas que tá te impedindo de andar pra frente. Então você tem que tomar cuidado, que às vezes você acha que merece, só que você tá olhando só o escopo dessa encarnação, às vezes, só desse momento, quando você não tá pensando que às vezes que você pode ter feito pra aquela pessoa há muito tempo atrás, ou na encarnação anterior, ou até mesmo nessa vida e você não lembra mais, né? Isso. Perfeito, Matheus. Mas é isso. É uma questãozinha muito interessante, muito legal. Quem quiser, confira lá no Livro dos Espíritos, né? Tá na parte do livro 4, capítulo 2. E estamos chegando ao nosso fim, já. Nosso tempo já tá indo embora. Queria agradecer a presença de todos vocês, pela visualização de vocês. Por favor, deixem o like aí, se inscrevam no canal se você gosta. Se você gosta do nosso programa aí, no final vai aparecer recomendaçõezinhas de vídeos legais que vocês podem ver. Já temos mais de 200 programas, então fique à vontade para clicar nas recomendações e deixem aí nos comentários temas que vocês gostariam de ouvir, se queriam que a gente aprofundasse mais alguma coisa sobre esse tema ou sobre outros temas, deixem aí nos comentários que a gente está de olho para fazer o nosso próximo programa. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.